Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. No dia seguinte, recebi um comunicado mediante o qual me empenhei numa transação que exigia toda a minha atenção e meu tempo. A simples antecipação desse negócio proporcionou-me grande alegria e ingressei nele com muito entusiasmo. Sobreveio uma sensação agradável e animadora, coisa que até então eu não conhecera em minha prática de negócios. No curso da referida transação, entrei em estreito contato pessoal com um homem de caráter extremamente dominador. Sua atitude em negócios consistia em realizar seu desejo à força, caso falhasse a cilada ou encontrasse oposição aos seus desígnios. Ele só confiava no poder de seu próprio intelecto e de sua vontade humana, e nunca conheceu nem teve fé em qualquer outra coisa. Nunca hesitou em esmagar ou arruinar pessoas ou coisas que se achassem no trajeto de seu sucesso e empregava todos os meios para atingir seus fins egoístas. Eu me encontrei com ele 3 anos antes de se realizar a experiência que vou revelar, e nessa ocasião senti-me quase desarmado em sua presença, tão poderoso era o sentimento de domínio que continuamente emitia. Percebi, apesar de tudo, que seu controle sobre os outros consistia apenas em força focalizada dentro da atividade externa. Experimentei certa perturbação quando compreendi que teria de entrar em sociedade com ele. Imediatamente procurei um modo de tratá-lo, aplicando a lei de Deus, quando a voz interna disse-me claramente, abre aspas, por que não deixar o poderoso Deus interior tomar conta por completo e manobrar esta situação? Esse poder interno não conhece dominação e é sempre invencível. Fecha aspas. Fiquei imensamente grato e entreguei tudo por completo à sua direção. Encontrei o indivíduo em questão com 2 outros e concordei em ir com eles inspecionar uma mina num estado distante. Senti que se tratava de uma mina muito valiosa, cuja proprietária era uma senhora idosa que perdera seu bom marido em consequência de um acidente ocorrido nela alguns meses antes. Ele havia deixado seus negócios em condições precárias e nosso prepotente amigo resolvera comprar a mina ao seu próprio preço, que não era honesto. Depois de uma longa viagem de automóvel, chegamos ao nosso destino cerca de 2 horas do dia seguinte. Encontramos a proprietária, que percebi era uma alma abençoada, leal e honrada. Imediatamente deliberei firmemente que ela haveria de fazer uma transação honesta e receber o justo valor da propriedade. Convidou-nos para uma agradável refeição, fim da qual prosseguimos para examinar a mina. Percorremos obras, túneis, galerias, poços e câmaras de mineração. Quanto mais eu observava, mais certeza tinha de que alguma coisa estava errada. A própria atmosfera parecia insuflar em mim esta convicção. Eu estava persuadido de que um rico veio de minérios de ouro fora descoberto sem que a proprietária tivesse sido informada. Sentia, de qualquer modo, que o comprador colocara secretamente um dos operários sob a responsabilidade de vigiar tal atividade e que este, durante as semanas de vigília, captara a confiança do superintendente. Percebi intimamente que o superintendente era um bom homem, mas que ainda não tinha despertado, espiritualmente falando. Enquanto permanecíamos em palestra com ele, meu Deus interno revelou-me integralmente o que ocorrera.
Algum tempo antes, quando esses dois indivíduos estavam inspecionando o trabalho, chegaram a um lugar onde as perfurações haviam rompido a parede de um túnel que conduzia diretamente ao coração da montanha. A dinamite produzira uma ruptura que atingiu o riquíssimo veio de quartzo aurífero. O superintendente estava a ponto de sair precipitadamente para dar a notícia à proprietária quando o operário espião observou-lhe, abre aspas, espera, eu conheço o homem que vai comprar esta mina. Se desejas continuar em tua posição atual, não menciones esta descoberta. Providenciarei para que não só permaneças aqui como superintendente, mas também para que te deem $5.000 pelo teu silêncio. A velha receberá o bastante para sua manutenção. Fecha aspas. O superintendente, temendo perder o emprego, concordou. Em nosso exame da mina, chegamos ao fim do túnel principal. Senti fortemente que era esse o lugar do rico veio de ouro. Tinha sido habilmente encoberto e disfarçado, como se fora uma formação solta, onde era perigoso trabalhar. Isso foi o que disseram à proprietária. Enquanto eu permanecia nesse lugar, falando com os outros, minha visão interna foi aberta e vi tudo o que acontecera. A rica descoberta de minério de ouro, a camuflagem do veio aurífero, a oferta ao superintendente e sua aceitação. Senti-me grato pelo que os meus sentidos internos verificaram, mas sabia que devia esperar. Voltamos para a residência da proprietária e as negociações começaram. O comprador abriu a questão dizendo, abre aspas, Senhora Atherton, quanto espera obter por essa propriedade? Fecha aspas. Avaliei-a em $250.000, respondeu ela cortês e gentilmente. Ele bradou, abre aspas, absurdo, disparatado, ridículo, não vale a metade dessa quantia, fecha aspas. Continuou nesse tom de voz por alguns momentos, trovejando como era seu costume. Anteriormente, isso produzira efeito muitas vezes, e ele seguia ainda a antiga linha de conduta. Discutiu, esbravejou e acabou dizendo, abre aspas, Senhora Atherton, a senhora está numa situação em que tem necessidade de vender. Serei generoso e lhe darei $150.000. Fecha aspas. Levarei em consideração sua oferta, replicou ela, tão amedrontada estava por sua atitude de domínio e arrogância, a ponto de começar a aceitar suas ideias e ceder ao seu ousado cinismo. Ele percebeu-lhe a hesitação e imediatamente começou a forçar a situação. Abre aspas. Não posso esperar, prosseguiu. Meu tempo é valioso. A senhora deve decidir-se logo ou o negócio será cancelado. Fecha aspas. Sacou do bolso os papéis e colocou-os sobre a mesa. A senhora Atherton olhou em volta, sentindo-se desamparada. Sacudi com a cabeça um não para ela, mas ela não me viu. O contrato estava exposto. Ela atravessou a sala e sentou-se numa cadeira junto à mesa, preparando-se para assiná-lo. Eu sabia que, para protegê-la, deveria agir imediatamente e, indo até o lugar onde ela se encontrava sentada, dirigi a palavra ao nosso prepotente amigo, dizendo, abre aspas, apenas um momento. Pagareis a esta prezada senhora o valor exato de sua mina, ou então não a tereis. Fecha aspas. Ele voltou seu furor contra mim com injúrias muito causticantes, ensaiando a tática costumeira. Abre aspas, só quero saber quem vai me impedir de obter a mina ao meu preço. Fecha aspas. Ele replicou. Senti uma onda na poderosa força de Deus interior sair como uma avalanche, mantendo-me impassível ao seu ímpeto de vingança e respondi, Deus o impedirá. Diante dessa resposta, ele estalou uma gargalhada. Continuou portando-se mal, tumultuosa, cínica e afrontosamente. Esperei com toda a calma. Idiota! Recomeçou ele num arrebatamento de furor. E continuou, abre aspas, deixe de tagarelar sobre Deus, nem você, nem Deus, nem coisa alguma podem me deter.
Obtenho o que desejo sem dar satisfação. Até agora, ninguém me impediu disso. Fecha aspas. Sua arrogância parecia não ter limites e ele se revelou em corpo e alma vítima de suas emoções. Sua razão era incapaz de funcionar, como acontece sempre sob a ação de qualquer sentimento desgovernado. Do contrário, ela tê-lo-ia advertido para que não continuasse com seus insultos. Senti de novo a expansão do poder de Deus. Nessa ocasião foi se tornando cada vez mais forte, até que num tom de clarim, a poderosa voz interior do meu Deus interno revelou a verdade de toda a transação e a fraude da mina. Eu disse, abre aspas, Senhora Atherton, a senhora está sendo vítima de uma grande falcatrua. Seus operários descobriram um rico filão de ouro. Este homem tinha entre eles um espião que subornou o superintendente a fim de que este silenciasse a respeito. Fecha aspas. O superintendente e os outros que se encontravam na sala ficaram pálidos e sem voz à medida que meu eu interior continuava a expor sua traição. O pretenso comprador parecia sempre o mesmo em qualquer emergência e, interrompendo-me, bradou com cólera selvagem. Abre aspas. Você mente! Far-lhe-ei saltar os miolos por tal interferência! Fecha aspas. Levantou então sua bengala de aço e, quando alcei a mão para segurá-la, uma chama branca lançou-se subitamente, flamejando em cheio sobre sua face. Ele caiu no chão como que atingido por um raio. Então, meu poderoso Deus interno falou de novo com toda a autoridade da eternidade, majestoso e imperioso. Abre aspas. Que ninguém se mova nesta sala sem a devida permissão. Fecha aspas. Meu eu externo, não mais eu, mas Deus em ação, encaminhou-se para onde jazia o homem e continuou, abre aspas, grande alma neste homem, é a ti que eu me dirijo. Por tempo demasiadamente longo tens estado prisioneira do seu dominador eu pessoal. Manifesta-te agora, assume a direção de sua mente e de seu corpo, corrige as inúmeras decepções que ele tem causado na vida presente. Dentro de uma hora, esta forte criação humana exterior de discórdia e injustiça que ele construiu será consumida e nunca mais há de enganar ou dominar humanamente um outro filho de Deus. Ao eu externo eu ordeno, desperta, segue em paz, amor, longanimidade, generosidade e boa vontade para tudo aquilo que vive. Fecha aspas. Lentamente a cor começou a voltar à face do homem e ele abriu os olhos, cheio de espanto. Deus em mim, agindo ainda, tomou-o gentilmente pela mão e, colocando o braço sob seu ombro, ajudou-o a sentar-se numa ampla e confortável cadeira. Novamente meu Deus interno comandou, abre aspas, meu irmão, olhai para mim, fecha aspas. Quando ele levantou seus olhos para os meus, um tremor passou-lhe pelo corpo e, com voz apenas audível, ele disse, sim, eu vi, compreendo como tenho andado errado, Deus me perdoe. Deixou cair a cabeça entre as mãos e escondeu o rosto, silencioso e envergonhado. Lágrimas começaram a pingar através de seus dedos e ele chorou como uma criança. Pagareis a esta prezada senhora $1.000.000, continuou meu Deus interior, e lhe dareis um interesse de 10% na mina, também porque, no veio recentemente encontrado, há no mínimo 10 milhões de minério de ouro. Com profunda humildade e uma estranha doçura, ele respondeu, que isso seja feito agora. Dessa vez, pediu aos seus homens, em vez de ordenar-lhes, como de hábito, que preparassem os papéis nessa conformidade. A senhora Atherton e ele assinaram, completando a transação. Voltei-me para os outros que se encontravam na sala e percebi, pela expressão de suas fisionomias, que todos tinham sido tão exaltados em suas consciências que tinham podido ver além do véu humano, dizendo cada qual por sua vez, abre aspas, nunca mais, com a ajuda de Deus, tentarei enganar ou prejudicar meu próximo, fecha aspas.
Eles tinham sido levados a reconhecer e aceitar plenamente o eu divino dentro de cada um. Era tarde da noite quando tiveram lugar essas ocorrências. A senhora Atherton fez-nos um convite cordial para que permanecêssemos como seus hóspedes durante a noite e a acompanhássemos na manhã seguinte a Fênix, para ser feito o registro dos papéis referentes à venda. Nessa mesma noite, depois da ceia, reunimo-nos numa confortável sala de estar, diante de uma grande lareira aberta. Todos procuravam sinceramente compreender melhor as grandes leis cósmicas da vida. Perguntaram-me como eu me iniciara nessa espécie de conhecimentos. Falei-lhes do mestre Saint-Germain e do meio pelo qual o encontrara. Contei-lhes algumas de minhas experiências no Monte Shasta e o que ele dissera no curso de nossa conversação a respeito da grande lei cósmica. Abre aspas. Meu filho, a grande lei cósmica não discrimina mais do que o faz a tábua de multiplicação se alguém comete erro ao aplicá-la. Ou a eletricidade, quando alguém, ignorando a lei que lhe governa o emprego, tenta dirigir-lhe a força sem conhecer o modo de controlá-la. Os grandes decretos imutáveis que por todo o sempre mantêm a ordem no reino infinito da vida manifestada se baseiam todos no grande princípio uno da criação, amor. Isso é o coração, a fonte de tudo, e o verdadeiro centro em torno do qual se realiza a existência no mundo da forma. Amor é harmonia, e sem ele, no princípio de uma forma, esta forma não poderia vir à existência de modo algum. Amor é o poder coesivo do universo, e sem ele, um universo não poderia existir. Em vosso mundo científico, o amor se expressa como força de atração entre os elétrons. É a inteligência diretriz que os compele para a forma, o poder que os conserva girando em torno de um núcleo central e o alento dentro do núcleo, que para este os atrai. A mesma coisa é verdadeira para todo e qualquer vórtice de força em toda parte da criação. Um núcleo central, com os elétrons girando-lhe em torno, formam um átomo. Este núcleo de amor está para o átomo como o polo magnético para a Terra e a espinha dorsal para o corpo humano. Sem um núcleo central ou centro do coração, só a luz universal informe os elétrons que enchem o infinito e giram em volta do grande Sol central. O elétron é o espírito puro, ou a luz de Deus. Ele permanece para sempre incontaminado e perfeito. É eternamente autossustentado, indestrutível, autoluminoso e inteligente. Se não o fosse, não poderia obedecer e nem obedeceria à lei, à atividade dirigente do amor. Ele é imortal, inteligente luz, energia, sempre pura, a única real e legítima substância da qual tudo é feito no universo, a eternidade perfeita, vida, essência de Deus. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.